bom, tá? O rosto do... Ele tá usando o rosto do Roblox. Ah, não. Deixou o TV meio irritado. Ninguém deixa. TV Woman. Sim. Ofertão por R$ 4,99. Pede aí. Ofertas com até 70% off. O descontaço no Mercado Livre chegando. Compre já. Ofertão Você por conhece o R$ 4,99. Carnitrix? Pede iFood já. O inverso do Omnitrix? Conheço. Eu acho que eu nunca recebi tantos pedidos de uma vez pra um único vídeo. Mas de umas semanas pra cá, todos os meus vídeos estão sendo infestados por uma única palavra: Carnitrix. Quando eu li essa palavra pela primeira vez, de cara eu já sabia que tinha algo a ver com Ben 10. E de cara eu já desanimei. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu não sou muito chegado em Ben 10. Mas depois de pesquisar e entender do que a história de Carnitrix se trata, eu não podia deixar isso passar. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Carnitrix é uma história que se aproveita de uma regra estabelecida dentro do próprio seriado de Ben 10. Essa história tá totalmente fragmentada, mas quem deu o pontapé inicial para a criação dela foi um perfil do TikTok chamado Canibal099. Entrando no perfil dele, a gente vai conseguir achar diversos vídeos explicando brevemente a lore. O que esse perfil realmente mostra são os aliens na sua versão Carnitrix e algumas curiosidades sobre o relógio e os aliens. Pelo menos foi isso que eu entendi. Outro perfil extremamente importante para o entendimento dessa história é o chamado Foss Cry. Foi esse perfil que animou parte
parte da história do Carnitrix. Foi engraçado que pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que existem diversas creepypastas envolvendo o Omnitrix, muitas mesmo. Em uma partida de Fortnite com amigos, um deles me mandou essa imagem que lista 3 histórias diferentes do Omnitrix, por exemplo, Bloodtrix. Pelo que eu entendi da história, Bloodtrix é uma versão viva do Omnitrix, viva e canibal. Para o Bloodtrix se manter forte, a pessoa que está usando ele precisa comer carne e sangue humano, e a história se apoia nisso. Outro exemplo para se citar é o Shaketrix. Quanto mais longe a gente ficar nessa versão do Omnitrix é melhor. Se eu fosse citar todas as versões que existem, esse vídeo não ia ter fim, então vamos logo para a versão que dá título a esse vídeo. Dentro do seriado original do Ben 10, é totalmente canonizado a presença de multiversos, e o Carnitrix se apoia nisso. Isso porque ele se intitula uma AO, Alternative Universe. Nesse universo houveram algumas mudanças na confecção do Omnitrix. Originalmente, ele foi criado por Asmuth, e sim, ele é da mesma raça do Massa Cinzenta. Essa raça é conhecida por ser extremamente inteligente, é até por isso que esse alien se chama Massa Cinzenta. Asmuth é um dos seres mais inteligentes do universo, e dentre todos os artefatos tecnológicos que ele já fez, um dos mais poderosos é o Omnitrix. Ele havia criado o Omnitrix para acabar com guerras. O objetivo principal era a paz. Esse relógio tinha o DNA de vários alienígenas, e é dito que ele podia capturar o DNA de qualquer alienígena que ele não conhecia, literalmente se expandindo a todo momento. Ok, essa é a lore base do Omnitrix. Mas e quanto ao Carnitrix? Nesse universo, o Asmuth ainda é uma das criaturas mais inteligentes do universo, só que toda a inteligência dele subiu pra cabeça. Fez ele perder o controle. Para ele, todas as outras raças eram inferiores aos Galvanianos, que é a raça dele. E na visão dele, se as outras vidas alienígenas são inferiores, elas precisam ser dominadas. Os amigos dele estavam vendo que ele estava cheio de ideia errada, mas mesmo assim, eles resolveram dar um voto de confiança para ele. Afinal, ele estava criando a sua mais nova criação, que feita de forma certa, essa criação poderia ser a chave para a paz no universo, o Omnitrix. Só que o Asmuth não foi 100% sincero com os amigos dele. O que ele estava projetando era um relógio com o poder de dominar ou aniquilar qualquer civilização que não fosse a dele. Só que essa criação ficou com um protótipo imperfeito. É dito na história original que o Omnitrix teve vários protótipos, e lá o Asmuth tinha tempo de aperfeiçoar eles, coisa que não aconteceu com o Carnitrix. O primeiro protótipo desse relógio foi um completo desastre. A ideia era isso aqui ser um relógio com DNA alienígena, que deixasse o portador escolher o alien na hora que ele quisesse. Mas o que aconteceu foi que o relógio acionava quando ele queria o alien que ele queria. Calma que eu vou explicar. O relógio só transformava o portador dele em um alien quando ele detectava uma ameaça, e o alien que era acionado era o mais efetivo para a situação. Durante a transformação, a mente do portador ainda estava lá dentro consciente, porém sem ter o controle do próprio corpo. Com a sua criação sendo um fracasso, o Asmuth enlouquece e tira a própria vida. Ele foi encontrado pelo Vilgax e o Tetrax. Nesse universo, eles fazem parte de uma classe policial focada na paz. Assim que os dois ficaram sabendo dos planos do Asmuth, eles foram no planeta dele para prender ele e apreender o relógio. Chegando na sede dos Galvanianos, eles encontraram só o corpo dele junto de uma carta de despedida, e nela dizia o seguinte: se não for eu causando dor e agonia, alguém o fará. Depois de ler a carta, os dois começaram a procurar pelo relógio, mas eles não encontraram. Antes de pôr um fim em tudo, o Asmuth enviou o Carnitrix para um planeta que residiu uma raça que, nas palavras dele, era uma raça fraca, que se corromperia facilmente com o poder do Carnitrix. Esse planeta era a Terra. E como é de se esperar, quem encontra o Carnitrix na Terra é o Ben. E bom, logo que o relógio se apossua dele, ele se encontra com a Gwen, e o pior acontece. Lembra que eu citei que esse relógio tinha um defeito? O defeito era que ele se acionava quando ele achava que deveria, certo? Quando o Ben viu a Gwen, por algum motivo o relógio viu ela como uma ameaça e entrou em metamorfose no corpo do Ben. O Ben acabou se transformando no Chama, e o processo é extremamente terrível. No desenho, as suas células são alteradas, isso é um fato, mas isso acontece de uma forma segura. O Ben não está em risco se transformando em um alien, mas aqui, a cada metamorfose que ele passa, ele está correndo um risco tremendo. A sua pele se rasga, os seus ossos quebram e os seus órgãos explodem, e o Ben sente tudo isso. E essa nem é a pior parte. Enquanto o Ben é um alien, ele não tá controlando o próprio corpo, mas ele tá consciente ali dentro vendo tudo. Ele apenas vê o que o alien faz sem conseguir reagir. E é aí que vem a parte pesada da história. Diferente do Omnitrix, o Carnitrix só possui a versão mais primitiva e selvagem de cada alien. E o que um animal selvagem faz quando ele vê uma outra espécie? Ele aniquila. Que é exatamente o que acontece com a Gwen. E eu nem preciso lembrar vocês que o Ben tá lá dentro vendo e ouvindo tudo, né? Mais tarde naquele dia, ele acaba se encontrando com o Max, e de novo, o relógio identifica ele como uma ameaça. Dessa vez, o relógio se transforma no XRL8 e atravessa o Max a aproximadamente 700 km por hora. Mais uma vez, o Ben acabou com alguém que era importante para ele. Os aliens do Carnitrix são versões selvagens e primitivas dos aliens originais, mas isso foi premeditado pelo Asmuth. Ele queria que a parada fosse violenta, até porque ele queria dominar
dominar todas as civilizações. O defeito que o Carnitrix apresentava era o usuário não poder escolher nem o alien e nem o momento da metamorfose. Mas foi isso que levou o Asmut ao suicídio? Eu creio que não. O Asmut era inteligente. Vídeo. Asmut não criou o Omnitrix com finalidade. A história de Carnitrix, parte 2. Até que ele virou um dos seres mais bizarros naquele relógio. Ele virou um alienígena chamado Alien X. E com o poder desse alienígena, ele conseguiu Então foi isso que aconteceu com ele. Acho que não vou falar qual.